Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie e a TV Ondas Play convidam você a participar do programa Portal Educativo. Equilíbrio emocional é o tema do nosso programa de hoje. Bem-vindo aqui à TV Ondas Play, nosso programa Portal Educativo. Vamos falar sobre equilíbrio emocional. É possível tê-lo? É possível desenvolvê-lo? É possível mantê-lo? Afinal, o que é ter equilíbrio emocional? Seria possível ter equilíbrio num mundo tão desequilibrado? São perguntas que a gente vai tentar destrinchar as suas possíveis respostas ao longo do nosso bate-papo aqui no Portal Educativo. Aristóteles disse o seguinte: equilíbrio é a perfeição. Já Sartre concluiu da seguinte forma: viver é se equilibrar entre escolhas e consequências. E Albert Einstein, um dos maiores pensadores, cientistas da história, ele falou o seguinte: a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso manter-se em movimento. Ora, vamos pegar um pouquinho da fala de cada um desses pensadores. Por que Aristóteles disse que o equilíbrio é a perfeição? Muito diferentemente do seu mestre Platão, que defendia o mundo das ideias, Aristóteles dava uma ênfase à vivência cotidiana, à experiência de cada um, à ação no mundo. Então, obviamente, gente, que nesse viés, o equilíbrio é a perfeição, é uma utopia. Será que é possível alcançá-lo? Talvez por um tempo. A vida ela é feita de equilíbrios e desequilíbrios. O caos é algo natural na vivência humana. Viver é estar sempre passeando por coisas e cenários caóticos e por cenários equilibrados. Nenhum de nós, vamos combinar, está equilibrado o tempo todo. Nenhum de nós consegue manter um mesmo comportamento, um mesmo contexto de vida por toda a sua existência. A própria vida tem altos e baixos. Tem um post bem interessante na internet que corre, que é exatamente aquela averiguação das batidas do coração, né, como se fosse um eletrocardiograma, e que fala assim: a vida é feita de altos e baixos. Se a linha estiver reta, é porque não há mais existência. E é assim. Se você pega o exemplo da sua vida, você vai perceber que a sua vida ela tem momentos felizes, momentos tristes, momentos em que está tudo muito bem, momentos em que as coisas não estão tão bem, momentos em que você está em paz, né, que as coisas parecem tranquilas, momentos em que tudo vira do avesso. Tivemos agora mesmo o exemplo de uma pandemia que pegou a maioria de nós, a maioria das pessoas, exatamente com um despreparo para o novo, para aquilo que a gente não sabia lidar. E tudo que parecia calmo, cotidiano, teve que se modificar. E aonde estava ali o equilíbrio? Como manter o equilíbrio num cenário caótico? Será possível manter um equilíbrio num mundo tão desequilibrado? E refazendo a pergunta, o que é o equilíbrio? O que é o equilíbrio, sobretudo o equilíbrio emocional?
O equilíbrio é a capacidade de manter-se no próprio eixo. Não desesperar-se, não gerar danos para você mesmo ou para outros. Não perder a capacidade de decidir, a capacidade de fazer a melhor escolha. Esse é um conceito simples de equilíbrio. Se você consegue se manter no seu próprio eixo, e por que eu falo no seu próprio eixo? Porque cada um de nós tem um eixo. Talvez para algumas pessoas, trabalhar de manhã, de tarde, de noite é estar fora do equilíbrio. Para outras pessoas, dormir antes das 3 da manhã é estar fora do equilíbrio. Para outras pessoas, manter-se num relacionamento por 30 anos é estar fora do equilíbrio. E para outras, não. Então o eixo ele é pessoal, é de cada um. Mas além do seu próprio eixo, é preciso você não se descompensar com os outros eixos existenciais. Porque afinal, vivemos num mundo social. E ao seu lado existe alguém. Próximo a você existe outro alguém. E assim se constitui a sociedade, formada por uma teia de pessoas, de histórias, de contextos, de culturas, e que é preciso manter este eixo de forma que você não descompense e gere dano a uma outra pessoa. Além de não gerar dano a você mesmo, estar equilibrado é também não gerar dano a outros. E não perder a capacidade de decisão. Mas não é uma decisão qualquer. É uma escolha. Você conseguir depurar, filtrar efetivamente qual é a melhor escolha. Você quer ver um sintoma de desequilíbrio? Quando a gente passa a resolver as coisas, ou tomar decisões, ou ter comportamentos a partir de um impulso. Algo impulsivo que você não consegue fazer a reflexão anterior. E aí a gente pode pensar que nesse contexto a gente tem um quadro de desequilíbrio. Mas é possível manter o equilíbrio num mundo desequilibrado? Vendo os contextos ao seu redor, vamos pensar hoje no nosso contexto social. Quem aqui tem tempo para fazer as coisas que gosta? Será que você consegue separar um tempo necessário, um tempo sadio, um tempo mínimo para você? Será que você consegue efetivamente descansar? Será que você consegue organizar a sua vida, o seu dia a dia, as suas coisas, os seus objetos, aquilo que você faz do seu tempo? Então isso tudo são fatores que vão estar ligados ao seu equilíbrio, não só de vida, mas sobretudo ao equilíbrio emocional. E aí a gente vai falar um pouco sobre essas demandas que nos chegam, o quanto o mundo de hoje ele nos instiga a responder a todo momento, um mundo que se torna cada vez mais frio, um mundo que se torna cada vez mais acelerado, um mundo onde as coisas e as pessoas muitas vezes não se encontram, a gente se esbarra com pessoas, a gente se esbarra com desejos, a gente se esbarra com vontade, mas a gente não consegue muitas vezes promover um encontro. Um mundo onde há uma questão extremamente imperativa das tecnologias, dos apelos, das demandas, das resoluções, da multiplicidade de coisas que você precisa fazer, de uma sobreposição e uma sobrecarga de atividades,
de trabalho, de coisas que chegam a você sem que você sequer possa opinar sobre elas ou filtrá-las. Então esse mundo, ele é um mundo extremamente caótico, extremamente desequilibrado. É um mundo onde você não tem tempo nem condições para refletir sobre as coisas, para refletir sobre aquilo que você precisa entender. Muitas das vezes tomamos decisões, seguimos caminhos, tomamos direções sem entender. E aí, obviamente, como diria o filósofo Sêneca, se você não sabe para qual caminho ir, para qual rumo tomar, todos os ventos lhe parecem desfavoráveis. Ou seja, se você não sabe para onde ir, ou como diria o gato de Alice no País das Maravilhas, em que ela chega, tem vários caminhos para ela escolher, ela fala, meu Deus, e agora? Para qual caminho eu vou? E o gato fala assim, ele devolve a pergunta, mas para onde você quer ir? E Alice fala, eu não sei. E ele diz, então, você pode escolher qualquer caminho. Porque se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Na realidade serve porque não há rumo, não há direção. Há desequilíbrio. Quando você toma caminhos sem ter alguma direção, alguma perspectiva, sem ter pelo menos o desejo, a vontade de ir por aquele caminho ou de construir aquela trilha, isso é um desequilíbrio. E provavelmente você terá muitos tropeços. Então é desse contexto que a gente quer falar. A gente quer falar desse contexto de redes sociais, desse mundo muito caótico e como manter o equilíbrio emocional diante de um mundo tão desequilibrado. Após o intervalo a gente vai voltar e vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos construir aqui sim alguns caminhos para buscar esse equilíbrio emocional. Voltamos já. Chegando a Maricá, sua vida vai ficar bem mais colorida. E se o assunto for pintura, faça uma visita à loja Cores da Avenida. O maior e mais variado estoque. As melhores marcas como Souvenir, Hidronorte e muito mais. Faça sua cor exclusiva com o sistema computadorizado Tintométrico. Antes de comprar suas tintas, acessórios e produtos para pinturas em geral, venha para a casa mais alegre e colorida. Cores da Avenida, Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, número 20, Centro, primeira entrada de Maricá, Rio de Janeiro. WhatsApp 21 99627 9125. 21 99627 9125. Fala aí, seu Sidney. Quer mais cores para sua vida? Vem para Cores da Avenida. Eu, Sidney, espero por você. Cores da Avenida, eu indico. O mundo mudou, mas e você? Geração Seimpro Cursos Inteligentes para a sua formação. Cursos de capacitação, banco de oportunidades nas áreas de tecnologia, administrativas, comerciais, idiomas, saúde, estética e beleza e muito mais. O mercado de trabalho à sua espera. Geração Seimpro e EAD IESB.br, a melhor e mais completa plataforma de EAD, acaba de pousar em Maricá e lotada de bagagem, a única com nota máxima na avaliação institucional do MEC. Graduação à distância do IESB e cursos de capacitação da Geração Seimpro. Aproveite, matricule-se já. Ligue 21 2637 3636 ou passe um zap 96469-0878 ou vá à Rua Ribeiro de Almeida, número 146, Centro de Maricá, Rio de Janeiro. No Shopping Roma Center. Geração Seimpro e EAD.IESB.br. Realizando sonhos. Quem diria, hein, que você ao começar a vender espetinhos iria chegar onde chegou, hein, Robinho?
Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira, baião de 2, a picanha especial e, claro, o xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Araçatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 99725 7780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. De volta no nosso portal educativo de hoje aqui pela TV Ondas Play, falando sobre equilíbrio emocional. Quantas mensagens você recebeu hoje nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu telefone? Quantas delas você respondeu? De 300, você responde 50? 100? Quantas delas você consegue olhar com calma, ler, entender? Quantos amigos você tem acesso? Quantos são verdadeiramente os seus amigos? Seus amigos de Facebook, seus seguidores de Instagram? Eles realmente te seguem? Você percebe uma interação razoável com eles? E os seus amigos de Facebook são seus amigos? Como é lidar com um mundo imerso numa multiplicidade de coisas, mensagens e demandas que sequer a gente consegue olhar e sequer a gente consegue compreender? Parece algo infinito que a gente olha como se fosse o horizonte. A gente sabe que ele está ali, mas a gente não consegue identificar exatamente aonde ele começa e aonde ele termina. Isso nos parece muito caótico. E deve ser tão difícil manter esse equilíbrio que muitas pessoas têm adoecido a partir das suas relações com as redes e com as mídias sociais. Pondé, um grande filósofo contemporâneo, diz que as redes sociais, o Instagram, por exemplo, ele basicamente é feito para mentir. Que a gente mente o tempo todo nas redes sociais. Recentemente eu encontrei com um amigo que eu já não vi há algum tempo e falei com ele: nossa rapaz, que bom te ver e tal, você está muito bem. E eu tenho te acompanhado nas redes sociais. E ele olhou para mim e falou: eu estou muito mal. Você não sabe as coisas que eu tenho passado. E aquilo me impactou, né? Conversamos ali uns 5 minutos. E eu fui com essa reflexão ao longo do caminho para casa e pensando: poxa, mas parecia tão real tudo que a gente via ali nas redes sociais. Então é como se a gente permanentemente tivesse essa ditadura das redes sociais em que a gente é compelido a mentir, em que a gente é compelido a criar imagens sociais, fotos e momentos que muitas das vezes não correspondem à realidade. Ou se correspondem, trata-se de uma realidade bastante modificada, com muitos filtros de imagem, mas sobretudo os filtros emocionais, os filtros socioemocionais que modificam a percepção real da nossa imagem pessoal e social. Além disso, dessa questão das redes sociais, essa ditadura que a gente vive hoje das redes sociais, que é algo que nos traz sim um cenário de desequilíbrio e muitas vezes nos coloca numa perspectiva de desequilíbrio emocional, como se a gente tivesse que atender a todo momento essas demandas do estar bem, do estar bonito, do estar feliz.
E nada mais complexo ao ser humano e que traz mais desequilíbrio emocional do que você precisar sustentar algo que não é real, que não é uma verdade, uma vivência real para você. Mas além disso, a gente sabe que a instabilidade hoje do mundo, a instabilidade socioeconômico, financeira do mundo, nos traz também uma dificuldade muito grande de mantermos um equilíbrio emocional. A instabilidade no seu trabalho, no seu emprego, no seu salário, nas coisas que você compra, no seu carrinho de compras, na carne que você consome, na gasolina que você precisa botar. São tantas coisas instáveis que a gente não sabe como vai estar. É tanta preocupação, são tantos boletos. A gente vive também na era dos boletos. Eu acho que todo mundo consegue manter um nível de felicidade, de equilíbrio, até efetivamente ser lançado ao mundo a era dos boletos. Quando você percebe que você tem compromissos que são inadiáveis e que envolvem todo um contexto financeiro, que envolve coisas que estão para além da sua vontade, do seu desejo, isso tira o chão de todos nós. E é muito difícil manter-se equilibrado num mundo com tanta instabilidade nas questões econômico-financeiras e de trabalho. Além disso, existe uma outra questão muito forte, que é a aceleração temporal. Eu lembro quando eu era do ensino fundamental, ainda pequeno, eu tinha uma professora de história muito interessante, uma pessoa bacana de se conversar, e uma vez ela me falou que ela estava escrevendo, que ela ia encerrar a carreira dela, já era uma senhora, mas que ela queria encerrar a carreira dela escrevendo, publicando uma teoria sobre o tempo. Aonde ela percebia que cada ano que se passava, e ela fez uma avaliação da história como um todo, como era uma professora de história, ela foi pegando desde lá da história antiga, né, medieval, moderna, até chegar à história contemporânea, e ela percebeu claramente que o tempo ele vinha se acelerando. Parece que cada ano que passa, cada ano que chega, ele é um pouco mais rápido do que o ano anterior. As coisas se aceleram mais. Gente, vocês já perceberam? Hoje é dia 12 de abril de 2023. O ano acabou de começar. A gente passou agora mesmo por Natal e Ano Novo, festa de final de ano. Passamos correndo por elas, passamos correndo pelo início do ano. Entramos sem perceber pelo ano letivo, Carnaval, Páscoa. Nós já passamos da Páscoa, o tempo ele está correndo e a gente efetivamente sequer está se dando conta que nós estamos fechando o primeiro semestre de um ano que acabou de começar. A gente sequer se acostumou com a ideia de 2023 ainda e já estamos indo para o penúltimo mês do primeiro semestre. Então olha quanto mais rápido o tempo parece ser para nós. E tudo muito atropelado, a gente não consegue o nosso dia para a gente fazer tudo que a gente precisa, tinha que ter 48 horas, né? Quantas vezes a gente fala isso? Então é tudo muito acelerado. É possível manter um equilíbrio emocional num mundo tão acelerado? E se você entra nessa roda viva, se você se deixa levar, sabe aquele menino que entrava no pneu lá na década de 80, pegava um pneu de caminhão, entrava dentro dele e pedia o outro para empurrar aquele pneu ribanceira abaixo, na ladeira. Lembra disso? Ou o carrinho de rolimã, né, que a gente acreditava que aquele freio fosse funcionar e se lançava a ladeira abaixo naquele carrinho de rolimã. Ora, chegava um determinado momento que não se sabia o que ia acontecer com aquele pneu, com aquele menino, com aquele carrinho, com aquele freio, porque as coisas iam se acelerando de uma tal forma que era impossível controlar, né? Claro que um menino é inconsequente, mas hoje, você tendo que medir as consequências das coisas que você faz ou das coisas que você deixa de fazer, e aí você é atropelado
pela aceleração do tempo. O tempo não respeita o seu tempo. O tempo não respeita o nosso tempo. O tempo cronológico não se confunde com o tempo emocional. O tempo emocional é de outra ordem. Ele muitas das vezes precisa parar, precisa voltar, para encaixar as coisas, para sarar as feridas, para superar um trauma, para entender uma situação, um problema. Só que o tempo cronológico, ele não espera. E já diria Cazuza, o tempo não para. Que bom seria se pudéssemos parar na vida. Mas a vida não para porque o tempo não para. Não podemos ter esse tempo para analisar a nossa vida, porque a vida está imersa num relógio permanente. E isso é tão angustiante, porque é algo que não está no nosso poder de mudança. Mas é preciso lidar com isso. Porque entrar nesse pneu, nessa roda viva, e deixar chegar a uma velocidade que você não controla mais, fatalmente é mergulhar num profundo desequilíbrio emocional. Além disso, existe a questão das dependências. O nosso mundo está totalmente tomado por dependências. As dependências das máquinas. Todos nós hoje estamos com as telas, as pequenas telas acopladas na nossa mão. Esses dias eu vi uma reportagem falando sobre o criador do celular. Há décadas atrás ele criou o celular e hoje a mensagem que ele mandou para o mundo foi: afastem-se das telas. Não deixem as telas dominar vocês. Não entreguem toda a sua vida ou todo o seu tempo para essas telas. Ele criou o celular. E hoje o celular, se a gente parar para pensar, o celular foi criado para quê? Para telefonar. Você conseguir falar com aquela pessoa que está distante de você. E na realidade hoje o que a gente menos faz com o celular é ligar. A gente usa o celular para tudo. A última coisa que a gente faz é ligar. Porque o celular ele se tornou um instrumento de dependência. Você usa o celular para pesquisar, você usa o celular para ver a hora, você usa o celular para mandar uma mensagem, você usa o celular para receber um arquivo, você usa o celular para entrar no seu e-mail, você usa o celular para fazer um slide, você usa o celular para fazer um desenho, você usa o celular para jogar um joguinho. Então o celular hoje, ele reuniu uma gama de coisas que estavam divididas. Você não tem mais aqueles joguinhos eletrônicos de mão. Você não tem mais o joguinho da moeda de futebol, o jogo de botão, a bola de gude. Você pega aqueles joguinhos no próprio celular e fica ali horas. Você não vai mais ao banco. Você pega o celular e entra no seu aplicativo. Algumas pessoas nem sequer ligam o computador mais para fazer um slide. Ele entra no celular ou no tablet, faz ali rapidamente, pega um modelo e tal, edita um vídeo, tira uma foto. Ninguém anda com uma câmera fotográfica mais. Isso está ali. Só que isso gera uma dependência. Quando você reúne muitas coisas num só objeto, muitas satisfações, muitas atividades, muitas resoluções num só objeto, de alguma forma, você vai desenvolver uma dependência daquele objeto. A dependência de drogas também hoje é uma realidade muito cruel na nossa sociedade. Quantas milhares de pessoas hoje apresentam algum tipo de dependência ao álcool ou outras drogas? Por que as pessoas procuram tanto isso? Por que isso hoje está tão disseminado? Porque a gente vive num mundo das tensões, num mundo da pressão, num mundo onde você está a todo momento tensionado, reteso,
por algum problema, por alguma resolução pendente, por alguma coisa que você tem que dar conta e que você não vai dar conta. E aí você precisa, como Freud falou, que as drogas funcionavam como um grande amortecedor de tensões. Então é como se você conseguisse se aliviar um pouco de todas essas tensões que você vai acumulando ao longo da sua vivência, do seu dia, da sua semana. E aí a droga, ela entra, o álcool, a bebida, a droga, o cigarro, né, entram ali para amortecer isso, para reduzir, distensionar aquele elástico que já está branco, quase arrebentando. A droga vem e cria uma sensação artificial, sintética de distensionamento. Você tem essa sensação e gera um alívio momentâneo, mas que te torna dependente, que te cristaliza naquele objeto de desejo, satisfação e distensionamento. Então, essas dependências do mundo contemporâneo, elas são um prato cheio para comprometer o nosso equilíbrio emocional e trazer um cenário de muito desequilíbrio. Além disso, o amor líquido. Zygmunt Bauman, um grande pensador contemporâneo, escreveu o livro Amor Líquido, agora, alguns anos atrás, e nos trouxe essa ideia da liquidez dos sentimentos. Os nossos afetos hoje escorrem pelas nossas mãos. A gente está com muita dificuldade de conseguir entender que o vínculo é possível, que as pessoas não precisam ser descartáveis, que você não precisa romper a todo momento com tudo e com todos. Mas as pessoas não conseguem hoje com tanta facilidade mais manter os seus vínculos, os seus afetos. Isso está muito rarefeito, muito pueril, muito frágil. E essa desvinculação, isso que traz rupturas permanentes, nos desequilibra. Porque a nossa identidade emocional, pessoal, social, ela também se constrói a partir dos vínculos. Freud e Lacan falavam muito sobre a importância do outro. Desde quando você se entende por gente lá com seu pai, sua mãe, a pessoa que te criou, você recebe do outro um lugar, uma imagem, um elogio, uma crítica, uma referência. Então, isso que está nas relações, isso que está nos vínculos, isso que está no afeto, nos traz um equilíbrio também. Porque nos dá identidade, nos dá pertencimento, nos dá chão, solo. Se você está a todo momento rompendo com essas referências, com esses vínculos, com esses afetos, com essas histórias, você gera um desequilíbrio emocional muito profundo. E o mundo hoje está muito assim. Um mundo líquido, uma sociedade líquida, amores e afetos líquidos. E aí isso gera um outro problema ao desequilíbrio chamado intolerância. Porque se você não se vincula a nada, você começa a ter falta de paciência. E a falta de paciência, ela te desequilibra. Porque você rompe, porque você estoura, porque você agride. Quando você não tolera o outro, você não consegue dialogar com ele. Quando você tem uma impaciência permanente com as coisas do mundo, com seus semelhantes, com as pessoas que te rodeiam, você se desequilibra. Porque a tendência é você se tornar mais rascante, mais agressivo. Demotuto foi um prêmio Nobel da Paz da África do Sul. Ele falava o seguinte:
não aumente o tom da sua voz. Melhore os seus argumentos. Não aumente o tom da sua voz. Melhore os seus argumentos. Aquele que grita é aquele que está em desequilíbrio emocional. É aquele que não consegue mais argumentar. É aquele que perdeu a capacidade de diálogo. Ele quer romper. Ele quer agredir. Ele quer cortar a comunicação. Então, não aumente o tom de voz. Melhore os seus argumentos. Mas é um exercício tão difícil, num mundo tão desequilibrado. E quando o outro aumenta o tom de voz com a gente, a nossa tendência é também crescer. E aí isso vira uma bola de neve. Você responde com agressividade e recebe de volta a agressividade. E aí a gente vai se aproximando daquela lei lá atrás. Uma lei que rompe com a cidadania, uma lei que rompe com a humanidade. Olho por olho, dente por dente. Toma lá, dá cá. Essa lei da intolerância, essa lei da agressividade, ela é um convite ao desequilíbrio emocional. Quer construir uma vida de equilíbrio, você tem que começar pela tolerância. E quando você perceber que não tem mais o que falar, não aumente o tom de voz, não parta para a agressividade, não rompa. Melhore os seus argumentos, estude, busque uma solução, uma resposta. Mas não agrida, não tente ferir para que o outro te aceite. E aí, obviamente, que a base do equilíbrio emocional está no autocuidado. A base do equilíbrio emocional, além de todos esses pontos que eu coloquei, está no autocuidado. Para você ter um bom equilíbrio emocional, você tem que cuidar de você. Cuidar da sua parte física, da sua estrutura, essa máquina, essas colunas que te sustentam. Você tem que ter um bom sono, porque quem não dorme bem não consegue ter equilíbrio emocional. Não faz aquele trabalho de refazimento de todo o seu metabolismo, as suas células, os seus órgãos. Quem dorme mal perde o equilíbrio emocional. Até rima. Quem dorme mal perde o equilíbrio emocional. Também é preciso trabalhar e tratar a sua alimentação. O alimento, ele é aquilo que te dá energia para tudo. Nós não temos a tecnologia das plantas. Ficar parado diante do sol, recebendo aquela luminosidade e fazendo a fotossíntese. Não chegamos a essa evolução. Isso é uma propriedade dos vegetais. Eles conseguem fazer isso. Nós não. A gente tem que cuidar do alimento. A gente tem que olhar o que a gente está comendo, a gente tem que se preocupar com a frequência da nossa alimentação, a gente tem que buscar uma alimentação equilibrada, a gente tem que se alimentar. Tem gente que chega 6 horas da tarde, quantas pessoas eu encontro hoje nesse corre-corre louco, às vezes 5, 6 horas da tarde, a pessoa, meu Deus, nem almocei hoje. Ora, quantas horas essa pessoa está sem comer? O que está acontecendo nesse corpo, nesse organismo? Além disso, gente, tem um outro alimento que dizem que é inclusive a base da vida, a água. A água é vida. A água vai hidratar o seu corpo, as suas células, os seus órgãos, o seu cérebro. Quem aqui sabia que o cérebro é composto por 80% de água? Meu Deus! Mas esse centro de comando poderosíssimo
que determina tudo que vai acontecer nos nossos órgãos, nos nossos músculos, nos nossos ossos, no nosso sistema cognitivo, é composto de 80% de água exatamente. Por isso é preciso se hidratar. Se você não se cuida, não se hidrata, você vai ter um desequilíbrio emocional, porque inclusive o seu cérebro não poderá funcionar bem. Além disso, tem que ter o descanso físico. Você precisa ter momentos de descanso. A todo momento eu estou aqui conversando com vocês, por exemplo, e estou gastando energia. Por que a gente tem que comer 2.000, 2.500 calorias por dia? Porque a gente gasta energia o tempo todo. Quando a gente fala, quando a gente olha, quando a gente pisca, a gente está mexendo vários músculos. Quando a gente sorri, são mais de 2 dezenas de músculos que a gente vai mexer na nossa face. Quando os nossos órgãos estão trabalhando na nossa digestão, a gente está gastando energia o tempo todo. Então é preciso a gente descansar. É preciso ter um momento de descanso. Veja bem, gente, descanso não é a mesma coisa que sono. O sono, você entra num estado ali, né, em que você vai passando por um estado mental ali de inconsciência e tal, blá, blá. Diferente do descanso. O descanso você precisa apenas parar. Ah, mas de noite eu vou dormir, aí eu recupero tudo. Não. É importantíssimo dar pausas durante o dia, que seja de 5 minutos, 10 minutos, para você efetivamente conseguir descansar. Além disso, o exercício físico, que é importantíssimo, cuidar do corpo, manter a sua tonicidade, né? Gerar ali sensações de bem-estar, neurotransmissores positivos e pegar sol. Mas além disso, não basta cuidar apenas da parte física, é preciso cuidar também da parte mental. Cuidar dos seus afetos, das suas relações. Separar momentos para a sua reflexão. O que você está fazendo da sua vida? Será que você tem feito as escolhas certas? Tem tomado as decisões corretas? Você faz um balanço do seu dia? Chega no final do dia, ou você chega tão cansado que é tomar um banho e cair na cama. Você nem consegue fazer um balanço. Você tira 5 minutos no final do dia para você pensar: o que eu fiz hoje, o que eu comi, isso aqui deu certo, isso aqui não deu. Ah, eu não consigo fazer por dia, mas eu faço isso uma vez por semana, eu faço essa reflexão. Ok, o tempo é de cada um, mas é preciso cuidar da mente. Se você negligenciar sua mente, provavelmente você gerará um quadro de desequilíbrio emocional. É impossível manter o equilíbrio emocional se você não cuida da sua mente. É preciso ter lazer, é preciso ter prazer. Os desprazeres da vida, eles estão aí a todo momento, não é isso? Notícia ruim chega rápido. Não é assim que a gente fala? Freud falou que existe um sistema de prazer e desprazer, que ele chamou de princípio de prazer, do prazer. A gente precisa ter um equilíbrio entre os prazeres da vida e os desprazeres da vida. Aquilo que você sente prazerosamente e aquilo que você sente desprazerosamente. Claro que as coisas estão sempre acontecendo que nos trazem prazer e desprazer. Só que a gente precisa manter um equilíbrio entre essas duas coisas. Só que os desprazeres, eles chegam quase que automaticamente. E muitas vezes os prazeres a gente tem que buscar. Se os desprazeres chegam com tanta facilidade, os prazeres nem tanto, então a gente tem que buscar. Temos também que cuidar do nosso intelecto, da nossa mente. Precisamos ler, precisamos ver um filme, ver uma série, né? Precisamos criar conexões neurais, e que a gente faz isso o tempo todo, mas a gente precisa estimular isso, né? O nosso intelecto, ele também precisa ser estimulado. As nossas inteligências. Não é só matemática não, gente. Existem múltiplas inteligências: inteligência artística, musical, matemática, lógico-matemática, inteligência emocional, que é esse equilíbrio entre a razão e a emoção. A gente precisa estar a todo momento fazendo esse cuidado, tomando esse cuidado com o nosso intelecto também. Buscar a paz e o descanso mental também. Então isso é tão importante. Mas existe uma outra coisa
que acaba promovendo o nosso desequilíbrio emocional, que é uma coisa que não depende muito de nós, mas que a gente está imerso hoje num contexto muito violento. A violência, seja ela a violência doméstica, seja ela de qualquer tipo, física, moral, psicológica, a violência urbana, aquilo que a gente a todo momento fica sobressaltado. O que aconteceu essa semana? Essas últimas semanas, né? Esses últimos dias? Nós tivemos um ataque a uma instituição de ensino em Blumenau. Isso gerou um pânico e agora existe uma série de notícias que a gente não sabe até que ponto são fake news, até que ponto não são, mas existe uma mobilização nacional por possíveis ataques a instituições de ensino, escolas, creches, como aconteceu lá. E que terminou com algumas mortes de crianças, seres inocentes que, né, sequer poderiam compreender o que estava acontecendo com elas naquele momento. E aí a gente pensa o quanto a violência ela nos traz um desequilíbrio emocional. Viver a todo momento sobressaltado, com medo. Hoje, por exemplo, as escolas, a sociedade está assombrada com isso. Até que ponto a gente vai deixar os nossos filhos irem para a escola? Até que ponto a gente vai ficar em paz com isso? Será que nós estamos preparados? As escolas estão preparadas para situações de emergência, para situações de violência? Como se preparar para isso? É possível? Olha só, gente, o impacto emocional que isso tem nas nossas vidas. Então as violências, elas são, de fato, algo que comprometem muito o nosso equilíbrio emocional. E é preciso a gente buscar o manejo disso. Além disso, nós estamos na era dos excessos, né? Tudo é demais, né? Tudo é demais. As pessoas querem riquezas demais, as pessoas querem atenção demais, as pessoas querem trabalhar demais, as pessoas querem comprar demais. Então isso também é algo que nos traz um desequilíbrio emocional muito grande. Se você entrar na lógica dos excessos e começar a lutar, a empreender as suas energias para satisfazer tudo que é em excesso, tudo que é demais, aí realmente pode ser que isso não tenha freio, né? Epicuro falava muito isso, né? Não brigue muito, né? Não corra muito para atender o que você quer a mais. Reduza as suas expectativas. Olhe para aquilo que você necessita, para aquilo que você precisa. Né? Será que você tem que passar demais daquilo que você precisa? Porque é um caminho sem volta. Os excessos, essa lógica dos excessos, é um caminho sem volta. Então é preciso cuidar disso, senão você gera um desequilíbrio emocional para você. Se você quer sempre mais, se você quer sempre ultrapassar. Hoje qual é a lógica das empresas? Meta, bate a meta. E nisso as pessoas vão, se você traz isso para a sua vida pessoal, principalmente, não há como manter um equilíbrio emocional. Então é preciso a gente desenvolver a capacidade de adaptação. Não foi à toa que Charles Darwin, né, falou da teoria, né, da seleção natural, que é uma teoria da adaptação. Aquele que se adapta melhor consegue viver mais, consegue se perdurar aqui nesse mundo. E não é pela força não, hein, gente? Se fosse força, se fosse tamanho, os dinossauros estariam aqui entre nós até hoje. Os dinossauros foram extintos. Eles tinham muita força, eles tinham tamanho, eles eram soberanos. Porém, você precisa conseguir se adaptar. Mas se adaptar não é se enquadrar, não. Se adaptar é manejar as dificuldades, os problemas, os percalços da vida. Manejar. Jogo de cintura. Para que você consiga desviar daquilo que você pode, surfar em cima da onda sem tomar o caldo, sem se afogar.
Porque se você encarar de frente uma onda, você vai tomar. Se você pisar na areia movediça, você vai afundar. Se você se atirar num penhasco, você vai bater no chão e vai morrer. Então é preciso ter um manejo, é preciso se adaptar a determinadas coisas, é preciso ter essa percepção, sair dessa lógica da preguiça, né? Porque o ser humano tem uma tendência, e muitos seres humanos adotam isso, a questão da preguiça, né? É algo terrível ao ser humano, não é à toa que foi um dos pecados capitais, porque o ser humano ele tende a se acomodar. O que se usa muito? Zona de conforto, não é assim? Saia da sua zona de conforto, porque a gente tem essa tendência. E essa preguiça, quando eu digo, é a preguiça de tentar, de não tentar mudar, de não tentar fazer melhor, né? Eu lembro tem um filme fantástico, um dos melhores filmes brasileiros, né? Se chama Macunaíma, que um grande ator estrelou, né? Que foi o grande Otelo, de uma forma assim fantástica. E tinha uma frase que ele falava permanentemente no filme, que é: ai, que preguiça! Ai, que preguiça! Em diversos momentos do filme ele fala isso. E na realidade isso é um comportamento, né? Havia uma intencionalidade ali, né? Porque nós temos essa tendência, o ser humano, né? Freud falou que a nossa mente é econômica, ela busca os caminhos mais fáceis que trazem menos sofrimento, que vão reduzir ali o nosso trabalho, o nosso sofrimento, o nosso ônus, o investimento que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa lutar contra isso, porque lutar contra a preguiça é você sair da sua zona de conforto. E por fim, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, os conflitos. Algo que tira de uma forma bastante agressiva o equilíbrio emocional de cada um de nós. Os conflitos. O conflito que você tem com seu vizinho, o conflito que você tem com seu companheiro ou com sua companheira, o conflito que você tem com seu chefe, com seu subalterno, com seu amigo, com seu colega, com a pessoa no trânsito, o conflito que você tem com seu filho, o conflito que você tem com você mesmo. Quando você briga com você se agride, que você se critica. O conflito é a expressão do desequilíbrio emocional. Veja bem, conflito, quando você vai conflitar, partir para a guerra, divergir não, você pode divergir sem conflitar, você pode divergir sem bater de frente, sem romper, mas se você resolve estabelecer um conflito, você está comprometendo o seu equilíbrio emocional. Tem uma máxima da psicologia que diz o seguinte: a maturidade, muitas das vezes, é atingida quando o sujeito começa a escolher as guerras que ele quer guerrear. Chega um determinado momento da nossa vida que é importantíssimo que você escolha as guerras que você quer. Às vezes uma pessoa te fala um desaforo, você respira fundo, engole aquele sapinho e pensa lá no seu interior: não vale a pena. Ou então eu não vou responder. Ou eu não vou me desequilibrar emocionalmente. Escolher as guerras que você vai travar é generosamente uma forma de você respeitar o seu equilíbrio interno, o seu equilíbrio emocional. Reduzir os conflitos, deixar um pouquinho para lá, não comprar todas as brigas, não é preciso. Então o equilíbrio emocional, sobretudo, ele vai se pautar nesse olhar cauteloso para você e no respeito aos seus limites. Não é fácil se manter equilibrado emocionalmente num mundo tão desequilibrado.
Mas é possível lutar por isso. Lutar escolhendo as guerras que você quer lutar. Lutar abrindo mão, cedendo, para que você possa ter paz. É melhor ter paz do que ter razão. E às vezes, levando isso no seu coração, você mantém também o seu equilíbrio emocional. Um abraço e até semana que vem. Você viu na TV Ondas Play, portal educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie.